Fala meus amigos e minhas amigas, estamos juntos para mais um vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like e não se esqueça, vai comprar materiais esportivos? Dê uma passadela lá na Centauro, com o cupom DONAT você economiza 10% no seu próximo pedido de produtos vendidos e entregues pela Centauro. Roupas, acessórios, tênis, camisas de time, tudo que você quiser na Centauro você encontra, beleza? Então vai, solta a vinheta aí. Fala meus amigos e minhas amigas. Que maravilha poder tomar esse cafezinho com você nesse fim de tarde, não é verdade? Vamos falar um pouquinho aí a respeito dessa reta final, né? Sem tirar os olhos aí do horizonte, dessas duas taças que a gente está buscando, mas também lembrando que a temporada 2026 já começa agora, né? Então tem algumas coisas aí que eu compilei ao longo da semana pra gente conversar. A primeira delas aí sobre a final da Libertadores, é só uma pincelada rápida, porque agora de fato está decidido, né? Vai ser em Lima mesmo, todas as cartas já estão colocadas aí na mesa, o jogo acontece às 18 horas de Brasília do dia 29/11, o Palmeiras joga de vermelho, o Flamengo joga de rubro-negro, o juiz vai de azul e não vai ser o Wilton Pereira Sampaio, graças a Deus. Mas enfim, os dados estão aí, os detalhes estão aí, tá tudo acertado, vai ser em Lima e ponto final. Agora, vai ser muito difícil pro torcedor, né? Você vê que, olha, se eu não estiver errado, em Montevidéu já não esgotou capacidade. Agora em Lima, a gente vai ter menos torcida ainda, cara, porque é um destino muito mais complicado de chegar, vai ser muito mais caro para quem deseja ir. E não tem a opção de ir de ônibus, quer dizer, até tem a opção de ir de ônibus, você vai ficar uma semana aí na estrada. Então não tem condição, cara. A Conmebol realmente precisa começar a repensar essa final única. Os times podiam começar a olhar para o seu torcedor também, porque é uma puta... Como é que era a frase lá? Uma puta falta de sacanagem, né? Com um cara que acompanha o time em todos os jogos, aquele cara que vai, ele assiste Palmeiras e Real Potosí, ele assiste Palmeiras e 15 de Lima, ele assiste Palmeiras e puta que pariu em fase de grupo, ele acompanha o time sempre que dá, em todos os jogos, ele tá ali, e aí quando chega na final ele não consegue ir, porque ele tem que deixar um rim em termos de valores, fora toda a dificuldade que é você chegar numa cidade aí como Lima, né? Então, de fato, a Conmebol precisa repensar isso, cara. Essa final, ou ela precisava ser flexível de acordo com os times que chegassem a ela, né? Apesar de envolver, claro, um planejamento muito grande, imagino que talvez essa não fosse uma alternativa tão fácil assim. Mas, se não der pra ser algo mais flexível, como por exemplo, chegou Palmeiras e Flamengo, muda essa porra dessa final, joga aqui pro Brasil, pra qualquer canto, sei lá. Se não der pra ser dessa forma, precisa repensar e voltar pro formato antigo de 2 jogos. Eu acho, desportivamente falando, a final única fantástica, muito mais legal que 2 jogos, deixa o jogo diferente, dá muito mais tensão, é muito mais emocionante, você resolve num ato só. Mas, cara, de verdade, a América do Sul não é igual à Europa, não tem a menor condição da gente querer se equiparar à Champions League de diversas formas, não dá, não rola, né? Na Europa os caras têm possibilidade de chegar em outro país assim, pega trem que não tem preço abusivo, então não dá, velho. Para a América do Sul não dá, chega disso, infelizmente chega disso. Para mim é uma ideia muito legal, mas que é inviável para todo mundo, tá? Bom, segundo ponto aí da nossa história, deve ser anunciado em breve a renovação do Abel para 2027, né? Eu imagino que depois do que aconteceu nessa reta final aí, nesse segundo semestre, a opinião de muitos deve ter mudado, deve ter acalmado muitos ânimos aí, para quem era até veementemente contra a renovação e tudo mais. Eu já venho falando há um bom tempo que para mim isso aí já estava assinado, cara. Eu não acho que essa assinatura aconteceu agora. Posso estar errado, até porque eu não estou trazendo nenhuma informação não. Mas eu só estou dizendo que para mim isso já estava assinado há um certo tempo e estavam esperando um momento mais oportuno para revelar, tá? De novo, é a leitura que eu faço, isso não tem nada a ver com fatos não. Já estou falando isso aí há um bom tempo e acho que agora, né, em breve, deve ser anunciado, mas vai ser anunciado com uma outra percepção, né? Para quem achava que era um fim de ciclo, que o Abel não poderia retomar o bom trabalho, né? Tirar alguma coisa de diferente do Palmeiras, acho que ficou comprovado que pode, né? Ficou comprovado que essa renovação do elenco fez muito bem ao Palmeiras. Enfim, então deve ser anunciado em breve aí a renovação do Abel. Quero saber o que você pensa disso, comenta aí para mim. E agora o outro assunto, quem trouxe a priori foi o Veloso, pelo menos foi o primeiro que eu ouvi falar. Não sei se mais pessoas falaram sobre isso ou trouxeram essa notícia antes, mas que o Palmeiras pode ter interesse aí no André do Wolverhampton, né? O volante que era do Fluminense e tudo mais.
Quando a gente olha para o elenco do Palmeiras, que carências eu vejo, tá? Olha só, eu acho que nós precisamos de fato aí de um outro volante que possa ser entre esse 5 e esse 8, mas que tenha qualidade para sair jogando. Algo parecido com o Evangelista. E o Evangelista, eu acho que ele era um volante meio 13 aí, 13 a junção do 5 com o 8. Porque ele tinha pegada de marcação e ele também era um carregador de bola, né? Ele caminhava com a bola, ele saía para o jogo e tudo mais. E quando ele se lesionou, o Abel tinha tido uma sacada interessante, porque a gente falava do André ser o camisa 8 ou do André ser o camisa 10, mas quando... E falava inclusive que o lugar do Evangelista já era dele e tudo mais, mas quando o Abel precisou montar o time com o Andreas, ele teve Aníbal, Evangelista, Felipe Anderson e Andreas. Então, ele conseguiu dar um jeito de manter o Evangelista trazia um equilíbrio invisível pro Palmeiras. Muita gente falava do Evangelista há muito tempo já, pra mim tá jogando bem, pra mim tá jogando legal, não sei o quê. Já me xingaram, já me zoaram, já me ironizaram aqui nos comentários, mas a gente vê a falta que ele passou a fazer. Hoje o Palmeiras se equilibrou de uma outra forma. Eu acho que a gente ainda defensivamente se torna muito exposto em alguns jogos, em alguns momentos das partidas, mas é fato que o Abel encontrou aí um novo equilíbrio, né? Só que quando a gente olha pro elenco ainda tem essa carência. O Andreas é esse 8 mais puxado pro 10. O Aníbal é esse 5 quase nada de 8. O Emiliano é 0,8. Então ainda tem essa lacuna. Se o interesse no André é real ou não, se vai dar em alguma coisa ou não, aí eu já não sei. Mas eu não acho impossível. O Wolverhampton é o pior time do campeonato inglês nesse momento. Se seguir nessa atuada, é um time que corre risco de ser rebaixado. Se for rebaixado, vai precisar negociar jogadores, obviamente. E aí você vai me dizer, mas Dona, o André é jogador jovem, com passagem por seleção brasileira, ele tem tudo para continuar na Europa. Tem, é verdade. Da mesma forma que o Vitor Roque tinha e voltou ao Palmeiras. Veio para cá, recuperou seu futebol, voltou para a seleção. Já tem times interessados nele, como o Manchester United, o empresário dele fala sobre novas propostas gigantescas que podem pintar. Ou seja, o Palmeiras hoje, ele se torna um case em diversos aspectos, mas também uma grande vitrine para recuperar jogadores, né? Para que o jogador venha para cá, se restabeleça, recupere o seu futebol, volte à seleção, seja lançado novamente no futebol. Então, assim, esse caso do Vitor Roque e toda essa projeção que os jovens do Palmeiras têm, toda essa projeção que o time inteiro do Palmeiras acaba tendo por conta das viradas, dos títulos e tudo mais. Você não acha que essa virada rodou o mundo? Esse negócio épico da noite mágica, dos 4-0, isso roda o mundo, cara. Então, assim, o Palmeiras vai se tornando uma vitrine muito interessante. Aí pensa, não, mas o André, ele tem tudo pra continuar na Europa. Até tem, mas o que eu tô falando aqui é que hoje o Palmeiras é um destino muito interessante para um cara que quer recuperar o seu futebol também. Tá em evidência, tá em foco, tá no time... Sei lá, cara, não vou falar que é o time mais vencedor dos últimos tempos, porque o Flamengo também tá nesse mesmo patamar, mas eu acho que o Palmeiras ele tem um atrativo diferente do Flamengo, que se não é tão midiático assim, né, se não tem metade da imprensa do Brasil chupando as bolas, tem pelo menos chamado a atenção de diversas formas, por diversos fatores e por noites mágicas, como a daquele jogo contra a LDU, como aquele jogo contra o Botafogo. Você acha que aquela virada que o Hendrick comandou também não rodou o mundo, também não encheu o moleque e o Palmeiras de moral? Então, é isso que eu quero dizer. Nem sei se é real esse interesse no André ou não. Acho que é a posição hoje mais carente do nosso elenco. Talvez seja uma das únicas, porque a gente poderia falar, o Palmeiras precisa de um ponta velocista, driblador, não sei o quê, mas não tem mais utilizado esse tipo de jogador. Tem atuado de forma um pouco diferente. O Palmeiras precisa de um reserva pro Flaco e pro Vitor Roque. Tá, tudo bem, tem o Paulinho voltando, né? Já tá aí quase que liberado para jogar nessa temporada e na outra com toda certeza. Então ele vai ser esse cara que eu não sei o que o Abel vai fazer, ele vai ter um grande problema aí depois para resolver o que fazer com o Paulinho, que é um grande nome, um cara para ser titular, mas como é que você mexe no time agora? Então assim, o ataque e tudo mais, tchau. Tentou passar para não aparecer, apareceu. Enfim, o ataque vai ter peças de reposição. Além disso, o Bruno Henrique está recuperando a sua melhor forma e já está sendo importante essa temporada também. Cara, então, quando a gente olha para o nosso elenco, o que eu penso de urgência nesse momento é a posição de camisa 8. É uma peça a mais que a gente precisa.
e que se não for o André, que seja outro jogador. Mas pode ser alguém que hoje está em baixa na Europa, que tem a perspectiva de mercado e que encontre no Palmeiras o cenário ideal para recuperar seu prestígio. Enfim, meus amigos, quero saber o que vocês pensam. Comentem aqui para mim. Tamo junto, um abraço, até a próxima. Fui!